Bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Eu estou falando diretamente do plenário aqui da Câmara, onde daqui a pouquinho começa a audiência pública da Secretaria de Finanças. E hoje o tema que vai ser tratado é a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015, ou seja, de janeiro até abril deste ano. E quem é responsável por falar desta prestação de contas é o secretário de Finanças, André Oliveira Castro, que está aqui ao meu lado. Muito bom dia, secretário. Bom dia a todo o pessoal que acompanha a TV Câmara. Secretário, dá só uma prévia para a gente, né? Qual que é a diferença entre o que foi estimado na lei orçamentária de 2015, né, que foi apresentada para a Câmara no ano passado, e o que foi realmente obtido de receita neste primeiro quadrimestre, de janeiro até abril? Inclusive a necessidade que a lei de responsabilidade fiscal ela faz essa exigência de você fazer a prestação para o quadrimestre é justamente para você ir ajustando. Obviamente eu vou apresentar isso no detalhe por cada item de receita, mas é justamente esse quadrimestre para a gente fazer um balanço para ver quais medidas a gente precisa tomar para que a gente possa garantir o resultado fiscal e garantir o equilíbrio fiscal. Então eu vou apresentar, a gente tem hoje já mais concretizados um cenário macroeconômico ruim, isso rebateu no município, a gente tem queda de algumas a nossa principal receita, o ICMS, vem caindo, né? E isso não é ainda um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo, porque a gente em outras receitas a gente conseguiu compensar parcialmente, mas estamos abaixo daquilo que a gente esperava. Houve uma piora do cenário macro e isso rebateu no município. Acredito ainda que os resultados do município ainda são muito positivos se a gente olhar o contexto geral, o que mostra que Guarulhos ainda tem uma pujança econômica, ainda tem uma força, ainda tem um diferencial de crescimento em relação ao resto. Mas a luz amarela está acesa e a gente vai mostrar isso no detalhe. E essa diferença que o senhor acabou de falar é muito grande? Olha, no caso, por exemplo, do ICMS, que é o nosso principal tributo, a gente tem tido uma queda aí que está por volta, em números reais, por volta de 4,5% a 5%. Ela não chega a ser um mau desempenho, se a gente comparar com o quadro econômico, mas ela frustra a nossa expectativa de receita. Em pouco, mas frustra. E a gente não sabe até quando isso vai durar. As informações que a gente tem, que a gente procura buscar antecipando, mostram que essa trajetória de queda do ICMS perdura. Então, a gente vai ter que tomar medidas porque esse cenário que já hoje é preocupante, ele pode se tornar pior. E o ICMS é praticamente 50% da nossa receita. Então, esse é o grande problema. A gente está tentando compensar com os outros tributos, mas vai ter que vamos ter que tomar cuidado, principalmente com a questão dos gastos de pessoal que tem crescido. Secretário, quais são os prognósticos aí para o segundo semestre de 2015? Eu vi até uma discussão aqui na Câmara, eles queriam dar um reajuste maior para o funcionalismo, de 2,86%, além dos 6% previstos, justamente achando que a situação poderia melhorar. Mas quais são os prognósticos? Olha, sempre, quando a gente está falando de futuro, a gente sempre pode melhorar, como pode piorar, tá certo? Então, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga, pelo menos, fazer uma diferença no sentido dos tributos próprios, a gente crescer. Mas o ICMS a gente não tem muito controle, por isso que a gente precisa ser mais conservador, embora eu espere que a economia comece a reagir a partir do segundo semestre. Qual o efeito disso no ICMS? Eu não sei. Então, isso nos obriga a ter uma posição de cautela, porque a gente está falando de uma receita que a gente tem baixo controle. Então, nesse sentido, a gente precisa realmente se colocar. A questão do reajuste, por exemplo, eu vou mostrar os dados aí também de gasto com o pessoal, ele está embutido dentro de uma política que sempre foi manter a capacidade de ganho, tá certo? Então, foi o limite que o poder público poderia dar para poder estabelecer o compromisso político, que foi sempre uma marca do atual governo, só que isso vai ter que outros gastos de folha sejam controlados, horas extras, enfim, uma série de outros gastos aí que o governo vai ter que fazer controle, diminuição dos cargos em comissão, enfim, uma série de ajustes que a gente vai ter que fazer para poder garantir esse reajuste. Então, a proposta já estava no limite e a Câmara soube avaliar, portanto, aprovou a proposta. Muito obrigada, então, pela sua entrevista, secretário. Obrigado a vocês, um bom dia a todos.
Agora você acompanha todos os detalhes da nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da Secretaria de Finanças, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, damos por iniciado o nosso trabalho. Daremos início a esta audiência pública em atendimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que trata da demonstração e avaliação o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão, referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Encontra-se aqui conosco o secretário de Finanças, doutor André, e também o Geraldo, secretário adjunto. Eu gostaria aqui de comunicar aos senhores aqui presentes que o secretário terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. E em seguida será aberta a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos e aos demais presentes 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos e nós agora aqui neste momento passamos a palavra ao senhor secretário doutor André para que possa passar aqui aos presentes, aos colegas vereadores e aos demais presentes, as informações devidas com relação à prestação de conta do primeiro quadrimestre. Alô, bom dia a todos. Agradecer aí a oportunidade, né? Estamos aqui cumprindo uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que eu acredito que as informações que a gente vai tratar aqui são fundamentais para conhecimento do Poder Legislativo. E saudar aí os vereadores presentes na figura do presidente, o vereador Paulo Sérgio. Bom, vamos à exposição. Pode passar para o próximo. O objetivo, demonstrar o cumprimento das metas fiscais, conforme previsto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como vocês já sabem, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma série de metas que são a garantia de que a questão fiscal, a questão econômica e financeira do município está em equilíbrio. E são esses os dados que a gente vai passar e vamos detalhar mais alguns outros dados que são relevantes para a demonstração desse resultado. Sumário da apresentação, vamos tratar primeiro de receitas, depois de despesas, e aí sim a gente tratar propriamente dos limites estabelecidos pela lei e dos principais resultados fiscais do município. Receitas, vamos lá. Aqui eu gostaria de destacar, já que tem as receitas pela ordem, está em valor nominal, né? Valor nominal. O que a gente pode apontar em termos de receita? Receita orçamentária em 2015, comparativamente ao mesmo quadrimestre do ano passado, apresenta um pequeno crescimento de 5,6%. A tributária cresce 11,5% e as transferências estaduais, que estão incluídas aí o ICMS, 5,5%. Vejam, isso são todos resultados nominais, ou seja, o município tem apresentado crescimento nominal, mas como a gente pode observar, tanto no valor total quanto no valor das transferências estaduais, esse crescimento nominal é abaixo da inflação, o que significa que a gente teve queda tanto no total quanto nas transferências. Essa queda, de certa forma, ela foi diminuída por conta da boa performance das receitas tributárias, que são aquelas que o município tem uma ação política direta, mas não são suficientes para fazer com que a receita orçamentária total cresça. Então, esse é o primeiro destaque que eu queria fazer. Na próxima tabela, isso que eu acabei falando aqui, fica mais claro que ele está com os dados já deflacionados, ou seja, uma queda de 2% na receita orçamentária, um crescimento ainda real de 3,5% das receitas tributárias
e uma queda de 3% no ICMS, que é transferência estadual e que é o nosso principal tributo. Quero fazer destaque a isso. Aqui está talvez o nosso ponto nevrálgico, a nossa questão mais preocupante. O ICMS é o nosso principal item da arrecadação e ele está apresentando queda em termos reais. Ele é preocupante tanto pela questão do peso que ele tem na arrecadação, mas principalmente porque ele é vinculado, ele é uma transferência estadual. A gente tem pouco poder de ação. Temos algum poder, a gente acompanha a questão do valor agregado, enfim, mas a gente tem pouco poder de ação em relação a esse tributo. Ele está vinculado, de um lado, à conjuntura econômica geral do Estado, não exclusivamente do município, no que diz respeito à arrecadação do dia a dia, e a política estadual, seja de refinanciamento, seja, enfim, de operações de securitização. Então, ele é preocupante também porque a gente não tem total controle sobre ele. A gente tem conseguido compensar, em parte, com as receitas tributárias, mas até por uma questão de proporção, elas são insuficientes para a gente poder ter um ganho real na receita orçamentária. O próximo quadro, dá para ter uma ideia, aqui, qual que é esse aqui? Está fora da ordem aqui. Esse é o de lançamento de IPTU. Não, pode passar esse aí, da participação. O próximo quadro, ele vislumbra, ele demonstra exatamente o que eu estava falando, ou seja, em termos de participação total da receita orçamentária, a gente tem o ICMS é 30%, enquanto o IPTU é 17%, o Fundeb 11%, a cota parte do IPVA 10% e o ISS 10%. O ISS, eu quero fazer uma ressalva, ele está com uma participação menor no primeiro quadrimestre, porque ele é um imposto regular durante o ano, enquanto outros tributos, como o IPVA e o IPTU, tem um ciclo de arrecadação logo nos primeiros meses, né? A gente acredita que o ISS vai se colocar ainda como o segundo em termos de participação, mas isso durante o exercício. Volto a frisar um outro aspecto que é importante para a gente qualificar o município, que é a questão do ranking. O município de Guarulhos, ele tem um destaque importante tanto no ranking estadual quanto no ranking nacional. A gente, em termos de IPTU, a gente tem a 3ª posição estadual e a gente tem a 6ª posição nacional em termos de arrecadação, que demonstra uma proatividade da política pública na área de IPTU. Na área de ISS, a gente já tem uma posição que é uma boa colocação, mas é uma colocação que eu acho que pode ser melhorada ainda com o avanço dos instrumentos de política fiscal, de inteligência fiscal, de aumento de fiscalização. É uma área que dá para crescer. E na cota parte do ICMS, que a gente obtém a 2ª posição a nível estadual e a 4ª posição a nível nacional, ou seja, isso mostra a importância econômica do município de Guarulhos, tanto no cenário estadual, a gente só está atrás da capital, e a gente, a nível nacional, estamos em 4º lugar, dentre todos os municípios. E o que torna também essa questão da desaceleração mais grave, ou seja, a gente tem o peso do ICMS é realmente muito determinante na condução da política fiscal do município. Esse é o quadro de receitas, falar um pouquinho das despesas aqui, né? Eu pediria um minutinho. Primeiramente, aqui eu gostaria de convidar, se assim entender, o vereador, que faz parte também da Comissão de Finanças e Orçamento, que se encontra aqui presente, o vereador Geraldo Celestino. Você me desculpa pelo lapso dessa presidência, mas eu convido Vossa Excelência para fazer parte da mesa também. Tudo bem. Fique à vontade, vereador. Desculpa, secretário, por poder prosseguir. Vamos lá. Pegar um pouco a parte das despesas aqui, esse quadro do total das despesas liquidadas.
como a gente pode observar, houve um crescimento significativo nesse primeiro quadrimestre, ou seja, a gente cresceu 9,3% do gasto, tá, do total das despesas orçamentárias, em relação a 2014, tá, em relação ao mesmo quadrimestre de 2014, com destaque aí tanto para as outras despesas de custeio, como também para o quadro de pessoal, ou seja, o quadro de pessoal está crescendo a um patamar de 5,7%, que é a nossa principal despesa, e que esse crescimento ele é preocupante, principalmente porque o cenário econômico não é esse. Então, de um lado, eu tenho um crescimento de pessoal em termos significativos, e a nossa receita não está tendo o mesmo desempenho, o que faz com que a luz amarela se acenda com um pouco mais de força, vamos colocar assim. Tudo isso coloca um quadro que eu acho que é um quadro preocupante do município, que tudo isso acaba rebatendo na capacidade de investimento. O município de Guarulhos, como vocês sabem, é melhor do que eu até, ele é um município que carece de investimentos, principalmente nas áreas sociais. Então, toda vez que você tem uma conjuntura econômica de queda de receitas e subida das despesas de custeio, quem paga a conta é a queda do investimento, né? Em termos de participação, aqui o destaque que eu acabei de falar, mas só para ter uma visão gráfica, acho que é importante esse quadro. A gente tem aí pessoal em cargos e despesas correntes com a grande participação, e o investimento vai ficando cada vez mais apertado. Em termos de execução orçamentária, destacar aqui só para a gente ter uma ideia de termos de performance, a gente tem, esse é um quadro que o primeiro quadrimestre tem muitas despesas que são anuais, então você já empenha no início do ano, você fica com uma visão um pouco distorcida quando você fala de empenhado. Aqui eu gostaria de destacar então a questão do liquidado e do pago, que em que pese aí as dificuldades econômicas, a gente tem mantido uma boa performance em termos de liquidação e pagamento, chegando a 77,1%. Em termos de participação geral, em termos de secretarias, aí vem os destaques, né? A gente tem a Secretaria da Saúde e da Educação, que são os principais gastos do município. Como eu falei, o município ele tem a necessidade que o poder público tenha um gasto social forte, e isso está refletido. A educação, ela está um pouco acima do limite mínimo exigido. Já a saúde, a gente tem um gasto que é mais do que o dobro do limite mínimo, quase o dobro do limite mínimo. Aí temos os outros destaques, tá certo? Acho que o próximo quadro dá para ver melhor, porque é uma visão gráfica, aí dá para ter Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e as outras secretarias. A Secretaria de Transporte também tem destaque, assim como a Secretaria de Serviços Públicos. E a de encargos gerais, que são, obviamente, os custos dos financiamentos e das operações de crédito que foram tomados pelo município ao longo do tempo. Aqui é um quadro para a gente ter uma ideia, ou seja, o segundo item mais importante de despesas são de outras despesas correntes líquidas, que são basicamente as outras despesas de custeio fora a folha. A gente tem uma visão geral, novamente ele reproduz aquele quadro em termos de secretaria, ou seja, o principal gasto aí no caso é da saúde e, em segundo lugar, a Secretaria de Educação, ou seja, os dois têm um peso igual, mas o peso na participação da saúde é menor do que da educação em termos de participação de folha. Isso se deve aos vários contratos de apoio, a questão de material na saúde, que realmente é muito mais caro, e é realmente a política que mais preocupa por conta dela não ter um modelo estável de financiamento. Isso não é uma questão de Guarulhos, isso é uma questão nacional, é o grande desafio. O município tem feito seu esforço, mas a gente sabe que é uma área sempre crítica, né? Que em termos de investimento, ou seja, aí a gente tem uma inversão, ou seja, quem mais investe no município é a Secretaria de Educação, o que coloca um quadro que é positivo do ponto de vista da política social, ou seja, a gente está expandindo os aparelhos de educação, né? Então a gente vai estar com melhores condições de atender aí a demanda do município em termos de educação,
Só que isso vai colocar que os gastos correntes, os gastos de pessoal na frente vão crescer, porque a gente continua investindo. É bom porque estamos atendendo, mas ele tem que ser olhado com cuidado e com bastante previsão, porque isso vai incorrer em maiores gastos de pessoal também, que vão ser necessários para poder fazer frente a esses novos aparelhos públicos. Bom, eu acho que dá um panorama, eu já fiz da receita, agora de gasto, agora vamos falar propriamente dos limites que a lei de responsabilidade fiscal exige. Esse primeiro quadro, ele vai pegar justamente nesse ponto aqui, vai dar uma ideia da ponderação entre os dois. A gente tem, em que pese o cenário negativo, a gente ainda tem um desempenho positivo em termos de receita, só que se a gente olhar, o gasto de pessoal também continua crescendo. Como o gasto de pessoal cresce numa velocidade maior do que o crescimento da receita, a participação vai aumentando. E a participação que a gente tem em 12 meses, ela chega a 50,3%. Ou seja, a gente fechou o ano passado no limite de alerta e esse ano a gente está podendo chegar ao limite prudencial. Então, aqui que vale o destaque, ou seja, medidas no sentido de conter gastos em folha de pagamento, no sentido de gasto pessoal, vão ter que ser feitos ao longo do ano para que a gente possa se manter dentro desse limite. Esse é talvez um dos principais indicadores da LRF que vale e vai ter que ser acompanhado com cuidado, tanto por nós do Executivo, quanto pelo Legislativo, que tem aí a função fiscalizadora. Um outro dado que também é um dado positivo, né, mas que também já tem uma luz amarela acesa, são os dados de transferências do Fundeb. A educação, diferente da saúde, ela tem um sistema muito mais sólido de financiamento. Conforme você consegue atender mais a demanda, ou seja, você cresce, aumentam também as transferências. E o município de Guarulhos, ele é um exemplo muito claro e muito importante de como essa política de financiamento na área de saúde é importante, né? O gráfico a seguir dá bem essa ideia. Até o ano de 2008, a gente tinha, ou seja, os recursos que eram retidos para a educação dos tributos arrecadados, eles eram maiores do que as transferências que retornavam via Fundeb. Como você começa a atender de forma mais significativa a população de Guarulhos em termos de educação municipal, ou seja, dentro do município, essa equação se inverte a partir de 2008 e se torna positiva, porque você passou a atender mais, você atendeu uma demanda maior, ou seja, você foi atrás de uma carência que o município tinha, aí a transferência aumenta. Então, assim, boa parte do gasto da educação e do crescimento da educação é financiado pelo próprio Fundeb. Então, como a gente viu lá, a gente continua investindo, a gente vai continuar aumentando o atendimento. Mas boa parte do financiamento disso vem do próprio Fundeb, porque o Fundeb cresce também mais do que cresce a receita retida. Por isso que eu falo que é uma política bem sucedida de financiamento. Se você gasta, diferentemente da saúde, a saúde você gasta mais, tem que atender mais, mas você não tem uma parceria de financiamento com os outros entes federados que fazem que o município receba mais por estar fazendo mais. A gente faz mais, gasta mais e ficamos aí sozinho carregando esse problema. Nem Estado, nem União fazem um crescimento repartido desse crescimento. Já na educação, esse modelo funciona. Então, ou seja, são possíveis modelos de sustentação para políticas sociais. Basta que o pacto federativo esteja bem arranjado. Quando eu comparo saúde e educação, eu vejo isso claramente. Aqui é um quadro que dá uma visão mais de evolução. Embora vejam a questão do Fundeb também por conta da queda dos tributos, principalmente dos tributos federais e estaduais, ela apresenta uma queda que também é preocupante aí, ou seja, a conjuntura também está colocando seu preço aí na conta do Fundeb. Esse gráfico tem a noção, ou seja, você tem uma desaceleração entre receita e dedução no final, ou seja, a curva estava subindo numa velocidade, ela dá uma diminuidinha agora.
Esse aqui é um dado parcial da questão da aplicação. A gente tem um crescimento da saúde, mas isso é da saúde, não da educação, mas demonstra isso. O cumprimento pleno, ou seja, dos 25%, que é outra meta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os gastos, e mantendo os gastos, a gente mantém a participação relativa, mas a gente consegue manter o patamar de gasto num patamar elevado. Na saúde, a gente vai ter, nos últimos 2 anos, aí, até esse primeiro quadrimestre, uma pequena queda, mas muito acima ainda do limite de 15%, tá certo? Bom, um último dado para passar aqui com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal é a questão do endividamento do município. Aqui nesse quadro eu tenho tanto a participação da dívida da receita, da participação da dívida consolidada bruta como líquida. A gente se mantém na líquida num patamar de 85%. O limite da LRF é de 120%, ou seja, a gente está absolutamente dentro do cumprimento. Vale destacar, até porque quando a gente viu lá no quadro, que pelo porte de Guarulhos, Guarulhos é um município que tem porte de capital. Outras capitais de menor porte, de menor peso econômico que Guarulhos, têm limite de endividamento de 200%. Então, isso também, ou seja, quanto maior a cidade, maiores são os desafios. Por isso, a LRF faz uma distinção. Só que ela não faz por tamanho, ela faz pelo fato de ser capital. E isso acaba distorcendo o município. Isso é uma discussão. Porque Guarulhos, que é maior do que várias capitais, porque tem mais competência, não pode ter um limite de endividamento maior. Destaco também que esse endividamento ele vinha controlado até 2013, com descendência, e em 2014 ele deu um salto. Isso é fruto exclusivo de um único problema, é uma briga institucional entre a Sabesp e o SAI pelo preço da água no atacado. Um único precatório fez com que a gente tivesse um salto. A coisa só não foi dramática porque o município tem um porte e um tamanho capaz de assumir isso sem estourar a Lei de Responsabilidade Fiscal. No próximo quadro é a diferença em termos atualizados pelo IPCA. Enfim, agora os resultados fiscais propriamente ditos. São os resultados fiscais mais acompanhados. Resultado primário e resultado nominal. A gente teve em 2014 um resultado negativo, que eu volto a colocar aqui, que é praticamente todo. O primário é o esforço fiscal, é a vitalidade do município. Você teve um pequeno déficit que é absolutamente controlado. No entanto, o resultado nominal foi muito maior. E isso aqui se deve ao lançamento dessa dívida entre Sabesp e SAI no balanço consolidado do município. Ou seja, foi um único fenômeno, ou seja, não dá para você ter outra, embora o resultado seja parrudo, pesado, com impacto, ele é um único fenômeno que gerou essa desproporção. No primeiro quadrimestre, a gente tem conseguido, mesmo com esse cenário de dificuldade, manter tanto o primário nominal com sinais positivos. E é o que a gente espera até o final do ano, mas sempre de olho na arrecadação, principalmente do ICMS, para que a gente possa realmente garantir esses resultados e cumprir, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tentando afetar o mínimo as políticas sociais mais importantes. Era isso, presidente. Não sei se tem um... Concluído. Após a explanação do secretário de Finanças, eu vou abrir agora os questionamentos, se assim o entender os senhores vereadores aqui presentes. Eu vejo já aqui na lista de inscritos para os questionamentos, eu convido o vereador Gilvan para que possa, dentro do prazo estabelecido de 5 minutos, possa formular as perguntas, os questionamentos ao senhor secretário. Senhor presidente,
vereador Paulo Sérgio, secretário, secretário adjunto, vereador Geraldo Celestino, os demais presentes aqui. Secretário, como o senhor falou, a luz amarela, ela está acesa e já quase chegando no vermelho. E, logicamente, é preocupante não só para o senhor, como para esta casa, para esta cidade, para todos. Porque quando a gente vê a arrecadação, PTU, por exemplo, terceiro estadual, sexto nacional, ISS, enfim, gastos, por exemplo, nos preocupa da mesma forma que ao senhor. 9,3 e depois entra nesse com pessoas. E depois entra esse outros. E aí que esse outros ele é perigoso. Porque nesse outros ele se encaixa o aluguel, o show, as tendas, né? E esses outros, que é coisas até que foge da sua alçada. Chega lá para o senhor pagar, o senhor tem que pagar. O problema é que quem está gerenciando isso, me parece que não está preocupado. Então, a minha primeira pergunta a respeito desse outros é se o senhor já teve uma conversa com o prefeito referente a isso, para que isso possa se conter, porque senão, daqui a pouco, não teremos dinheiro para mais nada, já não está tendo, os fornecedores já não estão entregando, porque estão sem receber. Quando o senhor fala que nós pagamos 77%, significa, então, se emite nota, então nós estamos lá, se assim eu entendi, 100%. Se o senhor paga 77%, significa que fica um débito de 23%, tá certo? E isso vai se acumulando até o ponto de quê? De que nós não tenhamos como honrar isso e aí fica complicado. Então fica essa segunda pergunta. E a terceira, é do conhecimento do senhor quanto que o SAI paga para a Sabesp o metro cúbico da água e quanto se vende para a cidade? Porque eu estive na Sabesp e eu peguei esses dados. Então, por exemplo, se compra muito mais barato do que se vende para nós, por exemplo, como morador. O senhor, eu, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Geraldo Celestino. Eu estive com o superintendente do SAI e ele me disse que esta diferença era de investimento, que se compra por um X, inclusive eu já pedi para providenciar, pedi para a minha assessoria já providenciar a resposta da Sabesp, que exatamente eu perguntei quanto que a gente compra, quanto que a cidade de Guarulhos compra, quanto que ela paga e quanto é vendido para nós. E a gente vê uma diferença nisso muito grande. E o superintendente me justificou que essa cobrança era de investimentos, de trazer a água para cá, que ao meu ver, e até peço perdão ao senhor se estou cometendo aqui alguma falha, que o senhor tenha um outro conhecimento muito maior do que eu tenho aqui em mãos, mas se a gente for ver bem qual é o investimento que se tem, porque o senhor traz a água de lá para cá, a tubulação ela é a mesma, não é isso? Não se tem aquele investimento da gente dizer tal. E outra coisa, quando nós pagamos a conta de água, significa que automaticamente essa receita ela entra para o SAI. Agora, é claro, esse débito não é de agora. A gente sabe que esse débito não é de um mês agora, de um ano dessa administração. A gente sabe que já faz tempo, mas que está ficando uma coisa incontrolável, que inclusive por não fazer esse pagamento, nós temos perdido verbas federal, estadual, por não conseguirmos emitir, né? Não conseguimos emitir a documentação necessária. Fora isso, eu gostaria de agradecer e dizer que realmente isso é muito preocupante e que se eu cometi alguma falha aí na minha interpretação, presidente, me desculpe. Obrigado. Nós que agradecemos ao vereador Gilvan. Eu gostaria aqui primeiramente de perguntar ao senhor secretário se ele prefere fazer as respostas ou aguarda, entendeu, as anotações para que os demais possam fazer e de uma única vez o senhor possa respondê-los. Então, à disposição da casa. O que você chama melhor, presidente, você decide. Eu acharia melhor entender os questionamentos primeiramente, para que o senhor posteriormente dê as respostas para que a gente possa dar uma aceleração, entendeu, nessa audiência. Eu convido agora o vereador Geraldo Celestino
para que possa fazer os questionamentos pertinentes à prestação de conta do primeiro quadrimestre. Bom dia, presidente Paulo Sérgio, secretário André, qual o cumprimento da sua equipe de assessoria, secretário de junta, assessoria, imprensa da Câmara e público presente. Tem TV Câmara? Não tem, né? Está transmitindo? Ao vivo? Ótimo. O Gilvan, então tem público, né? O telespectador está na sua casa assistindo esta audiência pública da prestação de conta do quadrimestre de 2014. O Gilvan foi feliz. Ele colocou várias questões aqui, eu não vou ser repetitivo, então eu sempre faço a minha crítica política à administração municipal e também na questão de assessoramento. Hoje a prefeitura, hoje esse descontrole orçamentário da prefeitura vem pela má administração, Gilvan, porque hoje cada secretaria se porta como se fosse uma prefeitura. Isso acaba com o município. Você pega de 2010 para cá, 2010 foi gasto um orçamento e meio. Tá? O SAAI repassando dinheiro para a municipalidade constantemente, comprando água da Sabesp e não pagando um preço bem mais em conta do que é repassado para a população. E além dessa questão do SAAI, nós temos a taxa de esgoto, Gilvan, que é cobrado aí 100% do valor da água. Temos a taxa de esgoto. Então hoje existiu. Não vou falar agora, o André chegou, o secretário chegou aqui posteriormente a essa crise, tentando socorrer aí o município e resolver essa situação. Então isso é um descontrole financeiro, uma falta de planejamento, onde se gastam à vontade, como diz aí. Hoje nós temos aluguel atrasado de outubro. É um absurdo a dívida do município. Nós temos aluguel atrasado no mês de outubro. Não paga a Sabesp. Se o governador não é um pouco maleável, hoje o município o Estado já teria assumido o SAAI. Porque ele pode juridicamente. Pode, mas o governador tem jogo de cintura, está conversando, está tentando aí uma questão de uma administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tripartite, como fala, funciona, Sabesp, Prefeitura, a Sabesp é capital aberto, tem iniciativa privada também na Sabesp. Então, hoje a situação do município é preocupante. Tanto é que o município vinha dando aí, ao menos a inflação ao funcionalismo. Este ano não conseguiu chegar à inflação, chegou a 6%, que já acendeu, poderia até dar o 8,36%, mas a luz amarela está acesa. Tá? E isso não é culpa do funcionalismo, porque se você analisar, André, a arrecadação do município, nós tivemos um aumento da arrecadação do ISS, do repasse do Estado. Tá? Então, hoje, o município está sem o controle da sua vida financeira. O município está totalmente sem o controle. Então, é preocupante. Nós não sabemos como nós vamos chegar a dezembro deste ano. É preocupante. Desejo aí muita sorte ao senhor, muita luz, porque vai ser muito difícil aí com essa administração onde o executivo não sabe falar não. Não sabe falar não. Então, e os secretários vão gastando e quem tem que segurar hoje a bucha é a Secretaria de Finanças. Então, é preocupante. Esperamos aí, nós somos oposição, mas não somos daquela política do quanto pior, melhor, diferentemente do partido que está no poder hoje, porque, graças a Deus, existe aí a lei de responsabilidade fiscal, que veio lá de trás do governo FHC, foi importante, é uma lei importante que hoje consegue segurar. Senão estaríamos em situação pior, porque o executivo não tem um controle dos gastos do município. Então é isso que eu queria colocar. Tá, e eu pediria na próxima audiência, secretário, se o senhor fornecesse a planilha, tá? Trouxesse uma planilha para estar repassando para a assessoria, para estar acompanhando aí essa questão das finanças do município. Tá bom? Era isso, obrigado. Agradecemos o questionamento do vereador Geraldo Celestino. Eu pergunto aos demais aqui presentes se alguém queiram fazer uso da palavra questionando a manifestação colocada. Eu vejo que ninguém faz. Eu gostaria também, o senhor secretário, de aproveitar a oportunidade. Como
fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Paulo Sérgio preside esse trabalho, eu tive observando e fazendo um acompanhamento, principalmente nesses últimos dias, e nós observamos que no exercício de 2014 havia uma previsão orçamentária de 3 bilhões e 400 e alguns milhões. E nós tivemos um déficit na sua arrecadação, não atingindo esse número, e sim alcançando os 3 bilhões, significa estimado em 3 bilhões e 400 e alguns números, e alcançamos 3 bilhões 210 na arrecadação. Eu vejo que nós aprovamos para 2015 um orçamento estimado em 3 bilhões e 700 e alguns números de milhões. Nós observamos que até a presente data, o comportamento que teve da arrecadação até então dá uma diferença de 196 milhões na arrecadação, um déficit de 196 milhões. A pergunta que eu faço é, se até a presente data, que no início dos anos que nós observamos que há uma arrecadação maior, não houve um crescimento substancial que nos sinaliza uma arrecadação de 3 bilhões e 700 milhões. Pela projeção, acreditamos que deva atingir 2 bilhões 400 e alguma coisa. Eu pergunto, de que forma, se existem planos, projetos, para que a gente possa haver um equilíbrio, né? E se há previsão de taxação de aumento de tributos para que o município já esteja em alerta em relação a isso aí. Essa é a observação que eu fiz nos estudos que nós fizemos através desses números. Outra coisa que eu gostaria também, senhor secretário, a Lei 7.363 de 2014, que estabelece normas para a regularização das edificações irregulares nesta cidade, eu gostaria de saber qual foi o impacto de contribuição para o resultado do primeiro quadrimestre, se foi satisfatório ou não. Outro questionamento, eu acho que o vereador Gilvan já foi bastante claro, eu acredito que seria na mesma linha os questionamentos com relação às notas emitidas, né, e o comportamento dos pagamentos que está sendo feito, os pagamentos, né, das contas líquidas, né? Então, o questionamento que eu faço seria nesta linha aí, se o senhor puder nos responder para que subsidie a gente de um pouquinho mais de conhecimento, né, e de projetos futuros. Alô. Bom, vamos lá, hein? Tá. Se tivesse mais um perguntando, eu ia ter me arrependido de não responder um a um. Vamos lá. Então, muito boas perguntas, quero felicitar aí a participação. Eu sempre digo, né, que o debate, responder as perguntas é sempre mais elucidador do que quando a gente faz a explanação. Então, eu quero, em primeiro lugar, vou concordar com algumas coisas, vou discordar de outras, vou botar o ponto de vista do governo, o ponto de vista da Secretaria de Finanças, mas discordar politicamente de alguns posicionamentos, mas assim, eu quero ressaltar a importância desse debate, é assim que a gente esclarece, é assim que a gente avança, e assim, do mesmo jeito que o vereador Geraldo Cerecino falou que ele não é a favor do quanto pior, melhor, e eu confirmo isso. Eu acho que quando a gente coloca os pontos de vista e coloca a questão, a gente avança no debate, e eu não acredito que na democracia possa prescindir de oposição que esteja cobrando, que esteja colocando tema, que esteja fiscalizando, que enfim, que estejam colocando os números. Eu acho que isso é fundamental, a gente só avança com isso e todo mundo ganha com isso. Vamos lá.
Começar aqui pelas questões do vereador Gilvan, questão de outras despesas de custeio. Realmente é um dado preocupante, tanto que eu dei destaque ali. Eu acho que tem uma série de medidas, como o vereador ele já até me deu um sursis nisso, e é verdade, assim, eu não tenho aqui autoridade nem conhecimento para discutir gasto a gasto, cada um disso, até porque a execução orçamentária não está a cargo de Secretaria de Finanças. Assim, eu falo de gasto dos grandes números de gastos para saber qual é o impacto fiscal. Eu não discuto inteiramente, primeiro porque é assim a divisão das atribuições, segundo porque seria impossível a gente ter conhecimento de tudo, etc. e tal. Então tem algumas questões aqui que eu vou me sentir prejudicado, que eu acho que tem que ser esclarecida com as pastas e mesmo com a Secretaria de Governo, que tem a questão da execução na mão, mas eu concordo com o vereador, é um gasto preocupante, que ele precisa ser reavaliado e precisa ser pensado, até porque, como eu disse, é realmente um sinal amarelo que pode virar vermelho em relação a esse cenário. Tenho total concordância e tem que olhar para isso. Mas só dizer assim, ele não é só composto por gastos, vamos colocar assim, de eventos, etc. e tal. Por exemplo, todos os gastos de custeio da saúde, todos os outros gastos da educação, sejam em prestação de serviço, em compra de material escolar, em compra de uniforme escolar, estão todos aqui dentro também, e são gastos crescentes, porque é como eu falei, o município ele tem essa necessidade, ele tem uma carência de demanda, a gente não atende plenamente a 100% da população. E isso é um desafio e isso envolve gastos. Eu só gostaria de relativizar isso aí, embora eu acho que a preocupação é fundamental, eu só não me sinto apto para discutir questões pontuais de gasto, tá certo? Com relação à questão do cumprimento em relação ao que foi liquidado e o que foi efetivamente pago, você tem uma defasagem aí que é natural, ou seja, você liquida, mas até o vencimento da nota você tem um período. Então não é que 23% das pessoas que prestaram serviço para a prefeitura estão a descoberto, elas ainda aguardam o vencimento, e essa margem sempre vai existir. Obviamente que a gente pode ter alguns problemas pontuais. A gente tem aqui um dos números, quando a gente coloca da dívida, é a dívida flutuante. O município carrega uma dívida flutuante que não vem de hoje, e num cenário de recrudescimento de receita, a tendência é que essa sua dívida flutuante ela cresça. Aí é fundamental que a gente saiba negociar, saiba manter a prestação de serviço. Eu quero destacar aqui, enquanto os outros municípios que a gente conhece tiveram vários problemas de rompimento de prestação de serviços em áreas essenciais, só para citar alguns, transporte, resíduos, etc. e tal. O município de Guarulhos não teve nada disso, isso é uma exceção. Quando a luz fica amarela, é ruim para todo mundo. O que a gente tem que ver na hora de avaliar o desempenho é comparativamente com os outros entes, como é que a gente tem saído, e nisso eu faço questão de dizer, e abro aqui para o debate político, a gente tem se saído muito melhor do que a média, muito melhor eu diria até do que o próprio governo do Estado. Com relação aqui, eu vou falar, mas eu vou falar com relação do SAI, eu vou falar algumas coisas aqui, até porque a minha experiência, eu tive experiência nessa área, essa briga do valor, e aí fazer uma pequena correção ao que o vereador falou. Essa briga do preço da água no atacado é uma briga que ela deve durar mais de 20 anos. Obviamente que existem outros débitos, o vereador tem razão, de outros tempos e débitos atuais, mas esse detalhe não me cabe, eu não tenho esse detalhamento do caso específico aqui, daí teria que ser uma conversa específica com o pessoal do SAI. Mas no que diz, do ponto de vista assim, o Estado, a Sabesp, ela deve cobrar algo em torno de, o preço hoje deve estar em torno de 1,60, 1,70 metro cúbico. O preço do varejo do metro cúbico aqui deve estar em torno de R$2 aproximadamente, etc. e tal, 2,30, o preço médio. Você tem que escalonar ele nas várias faixas. Mas se a gente descontar o volume que é perdido na distribuição, eu não vou nem colocar na conta aqui o que o SAI perde, que eu sei que é um pouco maior do que a Sabesp. Eu vou colocar o número que a Sabesp diz que tem, que muita gente desconfia que não. É algo em torno de 35%.
Então, se a gente colocar 35% nessa presa, só o preço da água no atacado ele vai ser maior do que o preço da água no varejo. Essa tarifa da Sabesp, ela sufoca todos os municípios. Não é um caso único o caso de Guarulhos. Todos os municípios que compram água da Sabesp, ela tem um monopólio, ela cobra o valor que ela quer, não tem critério para fixação, por isso é uma briga judicial. Então, essa briga é uma briga histórica, é uma briga que está colocada aí e não é uma questão exclusiva do município de Guarulhos. Obviamente que você só sai de uma briga dessa que deve durar mais de 20 anos negociando. Então, assim, tanto por iniciativa do governador como iniciativa do prefeito, foi estabelecido um processo de negociação. Mas essa briga é uma briga histórica, e aí eu queria corrigir somente esse ponto, vereador. Assim, o preço que a Sabesp cobra para vender água no atacado é escochante, sim. Ou seja, nem as unidades de negócio da Sabesp, na hora de apurar os seus resultados, trabalham com esse valor de tarifa, porque senão todas elas dariam prejuízo. Então, assim, esse é um conflito que tem e que não é uma questão só de Guarulhos. Então, o preço de atacado é muito caro mesmo, inviabiliza. E na hora de comparar, assim, que o custo da água quando chega na torneira, a maior parte não é produção, é distribuição. E aí, num outro ponto, e aí também já colocando, uma outra coisa que também coloca o SAI numa posição muito ruim, tão grande quanto essa questão da briga do preço, é a questão da crise hídrica, que, na minha avaliação, não é uma crise hídrica, não, é crise de falta de investimento em saneamento. Ou seja, se deixou de investir em saneamento e o sistema... Lógico, você teve um quadro hídrico desfavorável, a gente observa isso, os dados estão aí. Agora, a falta de água na dimensão é falta de investimento. Isso é um dado comprovável, esse é um dado que está no debate, inclusive, dos técnicos internos. Então, assim... Houve um erro na política do Estado em relação ao abastecimento público de águas na região metropolitana de São Paulo. A questão é, como é que... Agora, qual é o impacto disso? Você reduz a venda de água para os municípios e a receita cai, só que seus custos não caem na mesma proporção. Tudo isso vai criando uma situação de dificuldades para quem tem prestação de serviço autônomo. A saída disso não é o confronto, a saída disso é o entendimento, e eu acho que tanto o Poder Municipal quanto o Governo Estadual têm trabalhado nessa linha, de deixar de lado as divergências políticas e tentar encontrar uma solução, porque, afinal de contas, a gente está falando de quê? De falta d'água no cidadão, e eu acho que isso nem o Governo do Estado quer, nem o município quer. Então, essa me parece ser a questão central nessa questão do debate, e eu vejo, embora sejam de partidos oponentes, eu vejo que tem caminhado aí para o entendimento, e espero que esse entendimento chegue a bom termo. Com relação à questão dos financiamentos, obviamente o vereador tem razão, ou seja, o município hoje ainda dispõe de CND, continua em dia, mas a continuar esse quadro a gente está realmente em risco com a questão de médio e longo prazo, a nossa capacidade de tomar recurso, o que seria alarmante. Então, nesse ponto eu quero concordar com a preocupação do vereador aqui. A questão que o Geraldo levantou, a questão do preço do esgoto, eu não tenho bem certeza de qual é a tarifação, mas eu acho que é 80% aqui que eu estava conversando aqui. Não é 100%. É 80% em relação a... Isso. Como eu falei aqui, com relação, a gente está em conversação, e eu quero confirmar aqui o que o vereador Geraldo disse, o governador está imbuído de chegar a um bom entendimento, confirmar o bom entendimento entre as partes, e concordar com ele também, ou seja, esse entendimento é fundamental para a gente, se não evitar essa crise de abastecimento, pelo menos diminuir os seus efeitos aí, é só numa política de entendimento. E aí confirmar que tanto do lado do governo estadual quanto do lado da prefeitura, está todo mundo imbuído para tentar chegar numa tratativa, que eu imagino que possa resolver tanto o problema do abastecimento, ou minorar o problema do desabastecimento, quanto também tem impactos fiscais significativos em relação a essas dívidas que foram acumuladas ao longo do tempo.
Em relação à questão da planilha prévia que foi sugerida aqui, não tem problema nenhum, vou trazer, só que em preto e branco, porque a secretaria, embora tenha já pedido uma impressora colorida, mas o corte de gastos. Vocês podem ver a minha apresentação em preto e branco. Não é história. Com relação, só para a gente colocar, eu gosto muito de colocar isso no debate, assim, o vereador Celestino, politizando e corretamente, ele colocou a questão da LRF e a importância que ela tem, e isso é uma conquista. Eu quero fazer as palavras dele também minhas palavras. Embora tenha tido uma resistência muito grande, eu confirmo isso, mas a LRF é hoje um instrumento é uma salvação, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que a gente assumir essas questões aí, ou seja, os limites, ou seja, o poder público ele não pode olhar só para a demanda, ele tem que olhar para a oferta é o que ele pode realmente fazer. E quem garante que isso seja de forma estável é a LRF. Então, eu acho que a gente critica quando é para criticar, mas também reconhece quando é acerto. Com relação às questões que o vereador Paulo Sérgio colocou em relação à questão de arrecadação, aqui deixa eu só fica parecendo que os dados são divergentes, né? Os 3 bilhões e 400, os 3 bilhões e 700 com relação a... Veja, eu apresentei aqui a receita corrente líquida. Quando você fala do orçamento, além da receita corrente, tem as receitas de capital. E aqui eu queria colocar, e aí dividir também responsabilidades, né? A tradição na elaboração do orçamento no município de Guarulhos é fazer com que você tenha uma quantidade de operações de crédito potencial, receitas de capital, e que ao longo do tempo eles não vêm realizando. O número que o vereador colocou aqui está certo, mas assim, não é que o meu esteja errado, é que eu tirei do foco as questões de capital, porque as questões de capital são assim: se a operação se concretizar, você vai ter o recurso e vai ter o gasto. Se a operação não se concretizar, você não tem o recurso e também não tem o gasto de capital. Por isso que o nosso investimento cai, porque você teve pouco financiamento. Seria razoável, aí falando assim, mas assim, aí eu também não quero, aí é uma questão que também é uma avaliação até do legislativo, o executivo. Seria razoável ter um orçamento com operação de créditos mais realista? Eu acho que sim, eu acho que a sugestão é muito bem-vinda. Eu acho que um orçamento que faça um critério mais pente fino nas operações, ele vai ficar com um orçamento mais preciso, mais próximo da realidade. Ele acaba dando uma visão enganosa quando eu falo que é 3.700 e depois ele não vai chegar a isso. Só que ele é automaticamente cortado. Agora, essa é uma discussão pertinente que vocês estão iniciando agora. Ou seja, já foi apresentada a lei de diretrizes, agora vai ser apresentada a lei orçamentária. Eu tenho me esforçado no intuito e colocado, mas como recomendação, a decisão sobre orçamento não é minha. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que ver o resultado da fiscal, mas não orçamento. Eu acho que essa é uma discussão pertinente para casa. Ou seja, em vez de ficar falando que vai obter e vai trazer e depois ver isso frustrado, por que não se colocar um orçamento mais justo? Essa é uma discussão que tem que ser tratada no executivo com o legislativo. Mas, da minha opinião pessoal, é que eu acho que cabe sim, Paulo Sérgio, uma avaliação mais crítica das operações de capital para que justamente... Sim, à vontade. Eu sugiro que Vossa Excelência se utilize do microfone, porque está sendo gravado. E também gostaria aqui, senhor secretário, abrindo também democraticamente o precedente que nós tínhamos já dado por encerrado as perguntas formuladas, mas eu vejo aqui também presente o vereador José Carlos Mordidinha, que é o nome político e legislativo que ele se utiliza. Também gostaria de fazer algum questionamento. Vamos abrir a palavra também ao vereador José, o Mordidinha da casa. Posso falar, presidente? Fique à vontade. Obrigado. Eu achei interessante a sugestão do senhor secretário. O problema é o nosso legislativo. Do jeito que o orçamento vem, ele tem que votar.
Isso é o costume todos os anos, tá? E quando eu falo que o Legislativo tem culpa nessa crise financeira, todos os remanejamentos do orçamento, o prefeito fica à vontade, ele pode remanejar 100% do orçamento, com autorização do Legislativo. E todo orçamento a oposição apresenta emenda, diminuindo a margem de remanejamento, porque a Câmara não tem controle nenhum na fiscalização não quanto aos gastos públicos. O prefeito remaneja o que ele quiser, ele faz o que quiser do orçamento sem falar com o Legislativo. Enquanto o Legislativo for submisso ao Executivo, como é hoje, a maior parte dos vereadores, não vou colocar aqui todos os vereadores, mas quase aí 80% dos vereadores, eles votam, não discute o orçamento, votam do jeito que determina. Quando nós apresentamos várias emendas para alterar o orçamento, vem um substitutivo imediatamente lá do Executivo, vota-se substitutivo, as emendas vai tudo para lá, tudo do lixo, e a oposição fica falando sozinha. E quando deveria, como o senhor colocou, o próprio Legislativo está aí auxiliando o Executivo e fiscalizando os gastos do município. E isso não acontece hoje. Então, nós do Legislativo temos culpa também. Vou daqui, presidente. Senhor secretário, com a palavra aí para os questionamentos. Enfim, foi uma sugestão absolutamente pessoal aqui. Deus me livre desse debate. Esse debate não. Mas eu acho razoável, Quanto mais conhecimento o Legislativo e mais aprofundar na discussão, eu acho que a gente ganha o Executivo e ganha o Legislativo e ganha a população. Enfim, são princípios aí que a gente sabe que são corretos e que, se forem bem aplicados, todo mundo ganha. Voltando ao ponto aqui, ficou ainda faltando a questão aqui que o presidente vereador Paulo Sérgio colocou, a questão da perspectiva de aumento de carga tributária. Eu fiz questão de mostrar os números de receita de forma detalhada. Por quê? Porque a gente tem conseguido, ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, uma política de crescimento dos tributos próprios, que são aqueles que a gente tem capacidade de alterar ou não a carga tributária. A gente tem conseguido ampliar a receita e, na verdade, até diminuir a carga tributária. Gostaria de lembrar, foi aprovado inclusive pela Casa, que para 2014 a gente teve uma redução média dos tributos de IPTU na residência entre 20% e 25% de redução da alíquota. Ou seja, foi uma redução significativa. A gente teve um impacto muito grande em 2013, por você ter ficado um longo período sem mexer no IPTU, tanto na planta genérica quanto no cadastro. Você fez um recadastramento significativo e você mexeu na planta, você teve uma carga. E, obviamente, quando você fica muitos anos sem mexer, na hora que você mexe, a coisa ela tem impactos muito grandes. A gente ajustou isso com uma redução progressiva, ou seja, aumentando a progressividade, ou seja, a gente reduziu de residência praticamente para todos, mas reduziu mais nos imóveis de menor valor. Tudo isso foi possível porque você tinha um cadastro mais preciso, um cadastro que a gente está alimentando, a gente já tirou uma nova foto, ou seja, esse choque que foi dado em 2013, ele não tem perspectiva de acontecer daqui para frente, porque a gente tem mantido uma política muito firme nessa área. Então, veja, o IPTU a gente reduziu a alíquota e a arrecadação hoje, ela é, para 2015, maior do que a arrecadação de 2013. E isso foi possível por quê? Porque o município cresce, o município de Guarulhos tem taxas de crescimento maiores, e aí principalmente na área imobiliária. E a gente conseguiu acompanhar isso cadastralmente. Eu não tenho o número, foi colocado aqui, eu vou dar ordem de grandeza. O número da anistia da regularização, primeiro ele não terminou ainda, né? Mas depois me corrige se eu estiver errado, assim, mas fala em ordem de grandeza. Mas o ganho está justamente no recadastramento daquele que não era recadastrado. Quando a gente olha isso, eu acho que tem um ganho de volta de 5 milhões, é isso, André? De taxas. Porque o efeito é nas taxas. Quanto?
3 milhões e meio de ISS e 6 milhões de taxas. Sob pena do número de taxas eu poder estar cometendo algum equívoco aqui, mas eu acho que é isso, porque eu sei que é maior do que a parte de ISS. Essa é uma política típica, ou seja, você não fez nada em carga tributária, você trouxe um contribuinte que queria regularizar, ou seja, ele paga e paga feliz, porque tem um imóvel regularizado, resolve um problema crônico, histórico. Então, a política até o momento de ampliação da base e não de aumento de carga tem dado muito certo, vereador Paulo Sérgio. Assim, são desempenhos, a gente foi destaque na Frente Nacional de Prefeitos. Os desempenhos do município nessa área são extremamente positivos. Bom, eu vou, como disse, democraticamente estou abrindo um precedente aqui para o vereador José Carlos Moridinha fazer o questionamento, e estou dando por encerrado a inscrição para as pessoas que gostariam de fazer. Infelizmente, nós estamos no limite, portanto, estamos abrindo esse precedente, e que seja breve também o senhor vereador, tem 5 minutos para que possa formular os questionamentos. Prometo ao senhor que é muito breve. Quero cumprimentar o presidente Paulo Sérgio, secretário André Castro, nossa finança do município, público aqui presente, espectadores que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara, funcionários desta casa e assessores. Senhor secretário, nós sabemos que o nosso município, infelizmente, está atravessando um momento difícil na cidade, é conhecimento de todos os parlamentares dessa cidade. Não sou eu que assumi ontem a Câmara, mas isso já é de praxe, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Eu gostaria só de fazer uma declaração de Vossa Excelência, se há a possibilidade de recarregar mais nesse município, como vou falar para o senhor como. Eu estou aqui, por exemplo, com uma posição analítica de lançamento. Nós sabemos que muitos munícipes devem para o município de Guarulhos. É um absurdo, fora os empresários, né? O empresário tem condições até de pagá-los, mas aqueles munícipes que não têm condições, que é assalariados, hoje ele tem uma dívida, porque talvez no final do ano ele não pôde pagar o seu IPTU, algumas taxas que ele venha a ser pago, isso vai crescendo a dívida. E quando chega na época dele, que ele vai até o FAS, que tem uma anistia, ele vai fazer um parcelamento desse débito. E esse parcelamento desse débito, infelizmente, senhor secretário, eu vou dar aqui o exemplo do Antônio Paulo Casimiro, que nos procurou. Ele tem uma dívida junto com a municipalidade no valor de R$ 16.723. Isso foi o ano passado, ele passou essa dívida a mim. E ele esteve esse mês agora no Fácil para fazer uma composição, para fazer um acerto, para parcelar. Só que ele não consegue parcelar essa dívida, senhor secretário. Por quê? Porque ele tem que dar de entrada, a primeira parcela dele, R$ 1.595,59. Sendo que as demais prestações ele vai parcelar isso em 120 vezes. Só que as demais ele vai pagar R$ 112. Eu fiz um projeto, com a primeira vez que eu assumi aqui a Câmara, em 2013, que se encontra aqui nos anais dessa casa, que está nas comissões, que eu vou até pedir amanhã para o nosso novo presidente colocar esse projeto, andar o mais rápido possível aparecer, para a gente votar. Eu pedi que os honorários do advogado, ele é muito caro. Infelizmente, não é que eu tenho nada contra o advogado, que inclusive eu sou estudante, eu fiz direito. Não sou formado, mas tive a honra de fazer a faculdade de Direito. Os honorários do advogado, eu não quero que a prefeitura tire dos advogados, mas que parcele em números iguais, para o munícipe ter condições de fazer o seu parcelamento. Porque senão ele nunca vai parcelar e essa dívida vai aumentar e ele corre até um risco no futuramente de ser penalizado pela municipalidade. Então, secretário, essa é a opinião desse vereador que está assumindo aqui a Câmara recentemente, para que o senhor possa analisar, fazer um projeto, ou mesmo que se o vereador Zé Carlos não puder apresentar esse projeto, pode ser anticonstitucional, que o munícipe faça isso para
para que o município, para que a população tenha condições de fazer esse parcelamento, porque é um absurdo. Só de honorários do advogado é R$ 1.429, sendo que ele vai pagar R$ 119 mensal, mas a primeira ele tem que pagar R$ 1.595, e muitos não têm condições, e a dívida vai aumentando, chega um dia que não tem condições mais de pagar. Então eu acho que é uma maneira que o município tem que arrecadar mais, porque queira que não queira, não é só o seu Paulo aqui, vários outros munícipes estão passando por essa situação. É que eu tinha que perguntar a Vossa Excelência, e muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o questionamento do vereador José Carlos Mordidinha. Eu passo agora para que o secretário possa finalizar a resposta. Questão de ordem, por favor. Portanto, poderia fazer assim, o secretário finaliza de uma única vez a resposta, né, secretário? Então, por favor. Obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Quero deixar bem claro que a gente sabe do empenho que o superintendente, o Afrânio, vem desenvolvendo na cidade. A gente sabe da responsabilidade dele, do comprometimento dele. Mas em junho de 2014, secretário, nós tivemos ali na Sabesp, e a Sabesp nos informou que a tabela de preço que ela tem para todos os municípios é 1,47 por metro cúbico de água. Hoje não, o SAI paga há anos para a Sabesp, e aí é uma das brigas que o senhor relata realmente, só paga 0,81. Então, olha só, compra-se por 1,47, vende-se para nós por 0,81, vereador Geraldo. Então, quer dizer, o SAI paga 0,81 e para nós, hoje, ele já está vendendo o metro cúbico por 1,57, de 10 metros até 15, 1,57. Então, assim, olha já a diferença, isso é logicamente, e quero deixar bem claro para o senhor, que o senhor deixou bem claro na sua resposta, que isso é algo ali do SAI, que o senhor depois só recebe os números tal. Não estou questionando aqui para que o senhor possa dar esse dado, não, eu só quero informar que nós compramos, a Sabesp vende para nós por 1,47, nós pagamos 0,81 e vende para a população por 1,57. Isso sem o esgoto que o vereador Geraldo Celestino bem disse aqui. Então, eu acho que também concordo com o senhor, esse nosso problema de água aí não é só a escassez, aí, a falta de chuva, investimentos também, tanto do governo do estado como do município, porque se nós pegarmos também o que foi que o município fez em prol da nossa cidade para sanar isso aí também, infelizmente é zero, mas nós não vamos politizar isso, não é uma briga política, que eu acho que eu concordo com o senhor. Nós temos aqui que ter humildade, quem não pode sofrer é a população. Obrigado, senhor presidente, obrigado, secretário. Passamos agora a palavra ao secretário André. Gostaria aqui também de registrar a presença da vereadora Dona Maria, que também é membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos lá. Com relação às colocações do vereador José, eu gostaria de remeter uma discussão. Em 2013, a gente mandou para o Legislativo, e o Legislativo aprovou a lei que ampliava o parcelamento. Ou seja, no que diz respeito a tributos, a gente criou uma lei que criou a possibilidade, ou seja, de até 240 meses de parcelamento, ou seja, 10 anos, né? A gente expandiu. E 120, né? 10 anos, 120, claro. E com isso a gente conseguiu não só fazer com que muitas pessoas confessassem a dívida, como viessem pagando. Eu não dei destaque ali, mas o desempenho de dívida ativa é positivo, ou seja, comprovando aquilo que se você dá condição para as pessoas de baixa renda de quitarem, elas pagam. Então foi extremamente importante. Com relação ao que o vereador coloca em relação a honorários, veja, isso é uma área que eu não tenho atuação, isso é uma área do jurídico. Eu até tendo a concordar com o vereador
de que seria razoável a extensão, mas foge da minha alçada, não é da pasta, não é um assunto pertinente à pasta de finanças, mas concordo com o vereador, acho que deveria ter as mesmas condições. Só com relação, o vereador Gilvan só fez os esclarecimentos e assim eu não tenho também como, não é o vereador deve estar correto nos números que ele apontou aqui, ele está mais bem informado do que eu, que também não é minha área de atuação, mas assim, só para pegar os números que o vereador... Se eu pago 1,47 a água e vendo a água 1,57, eu tenho uma margem de 10 centavos. E meu custo maior está na distribuição e não na produção. Então, por isso que eu só posso pagar 0,81 e por isso que eu tenho a briga na justiça, porque se eu pagasse 1,47, eu não teria como prestar o serviço de distribuição. Essa é a briga. Os números estão certos, essa é a briga. Porque só de perdas, se eu trabalhar com perdas da Sabesp, esse 0,81 só de perdas dá um terço de 0,81, vamos colocar aqui 25 centavos. A água chega, o custo da água, o custo de produção da água na porta da residência, ele chega a 1,05 centavo, tá certo? E só que todo o custo de distribuição, manutenção, ampliação, então, obviamente que eu tenho que vender água a 1,57, eu acho que até um pouco maior, eu acho que não é o preço médio deve ser até um pouco mais, mas assim, eu tenho que ter essa margem para poder fazer os outros investimentos no município. Então, assim, se eu pagasse 1,47, estava inviabilizado a prestação do serviço no município. Por isso que eu estou falando, essa equação é comum não só em Guarulhos, em todos os municípios, e por isso que tem a briga é essa, mas corroborar aqui os números do vereador e ratificar, e achei ótima colocação. O que vale aqui é a gente se preocupar para resolver o problema, e eu acho que em região metropolitana, a visão do compartilhamento, de ter uma ação conjunta entre Estado e município, a solução está por aí, não tem outro caminho a ser seguido. Eram só essas minhas considerações finais. Queria agradecer ao presidente pela oportunidade e, enfim, e dizer a todos os vereadores que a secretaria está sempre aberta, a nossa relação com o legislativo é a mais próxima possível, assim, eu respeito muito o trabalho legislativo e quero deixar não só a minha porta, mas também dos meus diretores sempre aberta para a gente estar podendo discutir e estar aperfeiçoando a política fiscal aqui no município. Antes de finalizarmos essa audiência, eu gostaria aqui, ao vereador Geraldo Celestino, sobre os 12% de remanejamento que esta casa aprovou, eu gostaria de deixar claro que a Comissão de Finanças e Orçamento tem esse acompanhamento e tem esse controle, sim. Tem esse controle para que a gente possa acompanhar os limites, entendeu, de abertura de crédito. E dizer que os 12% também... os 12%, exceto os percentuais previstos na legislação, ou seja, educação, saúde, folha de pagamento, enfim, que fique bem claro também que não são 12% sobre o total. Questão de ordem, senhor Geraldo. Vossa Excelência me citou nominalmente, quando Vossa Excelência fala que a comissão acompanha sim, acompanha, mas não pode falar nada. Não temos poder. Se o prefeito enviasse a abertura de crédito para o legislativo, solicitando a abertura de crédito, transferindo de transferência de dotação, transferência de uma secretaria para outra, teria que ter autorização do legislativo. O projeto iria à votação, iria para nós darmos parecer na Comissão de Finanças, viria ao plenário e o plenário é soberano. Autoriza ou não autoriza o remanejamento, acima do limite que o prefeito é autorizado no orçamento do município. Então, é essa a crítica que eu faço ao legislativo, porque uma coisa é acompanhar, outra coisa é poder falar não. E do jeito que está, nós não podemos falar não. Que fique bem claro, nobre vereador, que a partir do momento que esta casa, ela autorizou e ela permitiu, entendeu, que o prefeito possa fazer através de decreto 12%, portanto está explicado através de decreto e não de lei. Então, exatamente. Que fique bastante claro a todos, para que não haja nenhum tipo de prevaricação desta casa com relação aos procedimentos aprovados por esta casa. Portanto, que fique bem claro que acompanhamos sim, para que não haja o excesso, mas uma vez, como diz, o plenário ele é soberano, ele aprovou e nós temos as nossas limitações também, porque a legislação nos engessa também em alguns pontos. Só para concluir, Vossa Excelência, eu estava com a palavra, Vossa Excelência complementou, tá? Existem questões
que é legal, mas imoral. Existe coisa imoral e ilegal. Então é essa questão que eu discuto, que é legal o que o prefeito faz, mas para o município é ruim para o legislativo, porque nós não temos poder de vetar. Se nós dessemos um percentual menor para o governo remanejar, nós teríamos o poder de discutir aqui o orçamento do município e acompanhar a ano os gastos com maior transparência aos contribuintes, aqueles que pagam nossos impostos. É isso que eu coloco a Vossa Excelência. Portanto, estamos aqui dando por encerrado, respondendo apenas e finalizando. Deixar bastante claro que nós estamos aqui tratando da prestação de conta do Executivo, cumprindo o previsto na legislação, que é a prestação de conta do primeiro quadrimestre. Portanto, qualquer dúvida pelos senhores vereadores que queiram fazer, que o façam em momento oportuno. Portanto, nós estamos tratando da audiência e, não havendo mais matéria a ser tratada, eu dou por encerrado. Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Terminou há poucos instantes a audiência pública da Secretaria de Finanças. Está aqui ao meu lado o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR. Boa tarde, vereador. Como que o senhor avalia a audiência pública de finanças? Boa tarde. Essa aí é em cumprimento à legislação, que é a obrigatoriedade que tem o Executivo de prestar conta a esta casa a cada 4 meses sobre os investimentos, sobre o orçamento e sobre as despesas nos quadrimestres. Portanto, veio aqui em cumprimento à legislação. Eu acredito que foi bastante válido a explanação do secretário de Finanças do município, que ele veio aqui pontuar diante do que foi feito nesses primeiro quadrimestre. Nós estávamos aqui, esta casa aqui, com os vereadores, observando, para poder ter uma noção das dificuldades que nós estamos tendo, não apenas na cidade de Guarulhos, como nós estamos vivendo um período de recessão. Portanto, é importante ter esse acompanhamento para que a gente possa aprimorar em conhecimentos e ter uma fiscalização mais atuante por parte do Legislativo, que é a obrigação e dever desta casa. Bom, o secretário apontou que, na verdade, os vereadores podem até solicitar uma crítica maior com relação aí ao orçamento, à apresentação do orçamento, né? Isso não só com relação à pasta de finanças, mas com relação à pasta de secretaria do governo. O que se pretende fazer? A comissão tem alguma sugestão a fazer com relação à análise orçamentária, já que, inclusive, hoje vamos ter audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não tenha dúvida, é importante é saber o comportamento disso aí. Por que a gente fala referente ao comportamento? O comportamento nós sabemos das dificuldades que tem o Executivo, essa casa acompanha perfeitamente, tem um acompanhamento para que a gente possa frear alguma coisa e orientar também dando sugestão ao próprio Executivo, como eu fiz. Nós temos aqui uma estimativa orçamentária da receita líquida de 3 bilhões e 700 milhões para este ano. E nós tivemos um déficit do ano passado, referente a 2014, nós tivemos um déficit de orçamentário de 3 percentuais, significa 190 milhões a menos do previsto. O que nós fizemos? Um comparativo da arrecadação até a presente data. Em relação ao ano passado, significa não houve nenhum avanço substancial que justifique uma arrecadação de 3 bilhões e 700 estimado pelo Executivo. O questionamento que nós fizemos nesse momento foi justamente isso aí. Qual seria o projeto e o plano para que atingisse a estimativa, a meta orçamentária para esse ano? Por que eu digo isso aí? Porque tudo é feito em cima de percentual de arrecadação, muito embora tudo é feito com o percentual anterior. Como houve um déficit, a estimativa orçamentária seria do ano anterior de 3 bilhões e 400 e nós alcançamos 3 bilhões e 210, significa um número
razoável, né, e preocupante. Quando nós havemos um avanço, uma perspectiva de arrecadação de 3 bilhões e 700 e não vimos um avanço até o mês de maio, isso nos preocupa até o final do ano, porque todos os projetos, os planos, ele é previsto em cima de uma previsão orçamentária. Então esse foi o questionamento, nós estamos aqui atentos, por quê? Porque a preocupação nossa é atribuir tributos ou projeto que venha taxar ainda mais os próprios contribuintes. Então essa é a preocupação. Então é um momento de recessão, um momento de pisar no freio, nós aguardarmos, buscarmos alternativa para que não haja um prejuízo maior para a cidade. Os comentários que o secretário fez com relação aí ao aperto do cinto na questão orçamentária, isso vai ter algum reflexo, por exemplo, na discussão aí da lei de diretrizes orçamentárias para 2016 que está acontecendo? Não tenha dúvida. Quando a gente fala apertar o cinto, eu acho que é em todos os segmentos. A nossa preocupação é em tudo. Tanto é que nós tivemos uma discussão aqui de um percentual de reajuste proposto pelo Executivo dentro do limite que nós o colocamos, porque nós trabalhamos com esses números. Como eu já disse, entendeu? 6%, eu gostaria que desse 10%, 20% ao funcionalismo. Mas nós temos que ser realistas porque não tem de onde tirar. E a preocupação maior do vereador Paulo Sérgio, inclusive, é com relação a possível, entendeu, dispensa. Isso nos preocupa muito. Significa desemprego. Então, nós, quando fala pisar no freio, eu espero que busque, entendeu, de outra forma, em outro segmento e não, entendeu, dos trabalhadores. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns a vocês pelos trabalhos. Então, bom, nós gostaríamos agora de falar para você, né, que avisá-los que, excepcionalmente, não haverá apresentação, a transmissão do Jornal da Câmara de hoje, mas a gente volta com a transmissão inédita do Jornal da Câmara na sexta-feira. Lembrando que hoje tem audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, nesta tarde. Então, a primeira audiência pública prevista é às 14h, a Proguaru, audiência pública da Proguaru. Na sequência, às 15h, Coordenadoria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Às 16h, a audiência pública da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer. Às 17h, a audiência pública da Secretaria de Governo. E às 18h tem uma outra audiência pública que não é da LDO, é a audiência pública do Serviço Funerário Municipal, que foi convocada pela Procuradoria Especial da Mulher. Com isso, nós encerramos a transmissão da audiência pública da Secretaria de Finanças, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.